you can maybe even feel how the room gradually quietens a little bit down. Você também pode perceber que você sente que o ambiente fica mais calmo, fica mais quieto. Some people come a little bit late. Alguns chegam pouquinho mais tarde. Some people want to take a photograph. Alguns querem tirar foto. Some people want to switch their cell phones off. Alguns querem desligar o telefone. Some people need to find a more comfortable posture. Alguns querem encontrar uma postura mais confortável. But as you just leave them alone, they sort of gradually calm down. Se você deixar isso para lá, você vai ficar cada vez mais calmo, cada vez mais calmo. And so tend to your physical feelings and your emotions and your thoughts. E você, como se amaciasse suas sensações, seus pensamentos, suas emoções. Okay, thank you all for coming. Obrigada por vocês terem vindo. Very nice to see so many of you. É bom ver tantos de vocês aqui.
of you have done any kind of mindfulness meditation before? Quantos Can I de just see a vocês, hand? quantos de vocês já fizeram a meditação da plena atenção antes? Levantar as mãos. Very many of you. Very good. Bastante. Bom. So maybe you just sure, right? Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado por terem vindo estar aqui conosco, né? Mais essa oportunidade de ter um monge vinculado à meditação vipassana, né? Um monge Theravada. É o terceiro que nós estamos fazendo na Brasília. Logo em seguida vamos ter mais um, que é o meio papa desses todos que têm vindo aqui, o grande guru deles todos, que é o Gumarata. Isso tem a parte principal da nossa atividade, da Sociedade Vipassana. Nem todos aqui conhecem as nossas atividades, mas nosso trabalho é esse, é divulgar, ensinar e oferecer oportunidade de prática de meditação. Nós somos uma entidade não religiosa, sem fins lucrativos, mas dedicada a ensinar e a praticar e oferecer oportunidade de prática de meditação. Nosso site tem aí a nossa programação, vocês podem ver aí o que quiser saber sobre nós e tem aqui sempre essa oportunidade, vejam sempre essa possibilidade de vir aprender a meditar e a praticar conosco. Apesar de nós termos aqui um monge, não significa que nós sejamos vinculados a um processo religioso. Nós temos maior respeito porque é a meditação que nós seguimos, é a prática que nós aprendemos, é a prática que nós temos exercido, que é a meditação vipassana. O Bhante, que é Adão, que é Bhante Pi, como nós às vezes chamamos, vocês veem um jovem, ele é alemão, muito insatisfeito com o que estava acontecendo no país dele, com as políticas, com os envolvimentos com as fronteiras, as ameaças e tal. Ele resolveu seguir umas experiências e foi para a Ásia. Aí esteve em vários países, inclusive na Índia, depois esteve na Tailândia, esteve na Birmânia, hoje Myanmar. E lá ele teve a oportunidade, ele ficou 6 anos no monastério, vinculado a Ajahn Chok, que é um dos autores e mestres que nós utilizamos aqui. Nós até oferecemos aí os livretos de ensinamento do Ajahn Chok. Ele teve 6 anos lá, quando ele realmente decidiu entrar na sua vida monástica. Depois ele esteve na Tailândia numa caverna, com 1 ano e meio, praticando meditação numa caverna. E mais recentemente ele voltou para a Alemanha, ele está há 1 ano e pouco, de volta a Berlim, e lá ele está constituindo um templo, está organizando, está construindo um templo lá próximo de Berlim. Então hoje a vida dele, monástica, é dedicada a essa prática em Berlim e nessa formação de uma estrutura monástica e religiosa dentro do budismo, que é o que ele realmente desempenha. Então ele faz isso num caráter de doação, de bondade, de deixar lá os afazeres dele e nos oferecer esses ensinamentos. Na sequência vai ter o retiro com ele de 4 e de 9 dias, certo? Que é o que nós fazemos aí em nossa prática. E vocês são muito bem-vindos, muito obrigado pela confiança de vir dar o tempo de vocês aqui e participar dessas nossas atividades. Certo? Espero que vocês aproveitem bastante a beleza que é o ensinamento desse jovem monge, e o que ele tem para nos ensinar, que é muito mais do coração do que da mente. Vocês vão ver pela própria figura dele, uma pessoa muito humana, muito querida, na forma de vivenciar a experiência da meditação e da vida particular dele. Tá bom? Muito obrigado a vocês todos. Bom proveito aí na palestra. Obrigado. Obrigado. Olha uma Jéssica. When we talk about mindfulness practice as an art, A gente fala de mindfulness, que é plena atenção como arte.
what that suggests is that there is something profoundly beautiful in that. Isso sugere uma coisa profundamente bonita. And that is truly the case. Isso é realmente o caso. If you practice mindfulness with any amount of dedication, Se você pratica com uma certa dedicação, you will likely have very powerful experiences. você vai ter provavelmente umas experiências poderosas. And in good likelihood, some of them will be the most beautiful experiences that you may have in your life. E provavelmente serão experiências maravilhosas na sua vida. But also the term art implies that O termo arte implica que it's not quite as easy as it seems. não é tão fácil quanto parece. When you first see somebody play the piano, somebody who's very able to do that, Quando você vê uma pessoa, por exemplo, tocando piano, que seja muito capaz de fazer alguma coisa assim, it seems so deceptively simple. parece tão simples. But then when you sort of started a little bit to try it out yourself, Mas quando você vai tentar, você mesmo vai tentar, maybe when nobody is looking, quando ninguém está olhando, it's rather clunky. pode parecer muito ruim. And you don't really know what to do. Or Você não sabe realmente o que fazer, como começar. and this can be a little bit the case when you start to practice meditation. Isso é mais ou menos o caso de quando você começa a fazer a meditação. It sounds all very nice. Parece muito legal, muito bom, Just watch your breath, só observar a sua respiração, let go of the past and the future, deixar para lá o futuro, o passado, just sort of cradle your mind a little bit like a cranky baby, e aconchegar a sua mente como se você fosse um bebê. and you'll have a night of restful sleep. Você vai ter uma noite de sono gostoso, tranquilo. But just like with the cranky baby, that doesn't work out always according to plan. Mas como um bebê, isso nem sempre acontece como planejado. So the mind may have kind of a mind on its own, right? É porque a mente é como se fosse dona dela mesma, ela tem um próprio comportamento. And you may find it's actually not so easy Você pode achar que não é tão fácil assim, né? Então você percebe que não é tão fácil assim. to keep some kind of observing distance Para manter uma distância na observação. So when you look at it from the point of it being an art, Se você olhando isso como uma arte, then implied in that is also that implica que it can be taught, it can be practiced, pode ser, can be improved. pode ser ensinado, aprendido, pode ser praticado, pode ser melhorado. And really what most of meditation practice is precisely that. E isso é mais ou menos o que toda meditação é. Sometimes we may think of meditation Às vezes a gente pensa em meditação as como just some kind of repeating, repetition tipo de repetição of a simple instruction. de simples
instrução. And sometimes there is quite a bit of wisdom to approaching it like that. E existe uma certa sabedoria em ver a coisa assim, dessa maneira. But very often, Mas, comumente, ou frequentemente, meditation is also a little bit like a laboratory. é como se fosse um laboratório. Meditação é como se fosse um laboratório. Where you try all kinds of things Onde você tenta coisas diferentes to get a particular effect. para ter um efeito particular. A friend of mine is a chemist Eu tenho um amigo que é químico and very, very capable. e é muito capaz, é um químico muito eficiente, Used to be a professor for chemistry, professor de química, and now he's running a laboratory. e agora ele é dono de um laboratório. And he told me recently, E ele me disse recentemente, 9 out of 10 experiments are failures. 9 de 10 experimentos são falham. That's just normal. Isso é normal. There's nothing wrong with that. Não tem nada de errado com isso. That's the way to find solutions in that world. Essa é a maneira de encontrar soluções nesse mundo da química. But of course, 21, 2, negativo 4, mais positivo terra delta, pai. Interference. Kind of signal, interference. It's what they have. It's an experiment. good. Let's see what they got on us. Sorry, you're talking about the chemist, your friend, Yes. the failure, 90. So if you make 100 experiments, Se você fizer 100 experiências, you got 10 very good solutions. você vai ter 10 boas soluções. It's not so bad. Não é tão ruim assim. So actually, you can be very calm when you do your experiments. Então você pode ficar bem tranquilo quando você fizer as suas experiências. If you're an experienced chemist, Se você é um químico experiente, you may be very confident você vai ter muita confiança that while what you're doing looks like just a sequence of very costly failures, que o que você está fazendo é uma sequência de algumas falhas will very predictably yield you a very good result que no final vai levar você a bons resultados. within a time that you can predict quite well after a while. Num tempo que você pode até prever. And meditation is also a lot like that. Meditação é bastante como isso. Quite a good part of meditation is quite creative. Muito de meditação tem a ver com criatividade. You have to experiment a little bit. Você tem que viver a experiência, You have to repeat your experiments. tem que repetir a experiência, You have to see what your friends are doing who are similar on similar experiments. ver o que seus amigos estão fazendo na experiência deles. But then you can predict that within a period you will have a good kind of growth. E você pode prever que num período você vai ter um crescimento. So that is one aspect of the art of mindfulness. Esse é um aspecto da arte da meditação, da plena atenção. But look at how many of you showed up here today for that. E vejam quantos de vocês estão aqui para isso.
it's quite interesting, yes, how great the interest is in this very simple practice. E é interessante ver o interesse das pessoas nessa prática da meditação. It's I can see that it's hitting Brazil and Brasilia. Eu vejo que isso está chegando no Brasil, está tocando o Brasil brasileiro, chegando aqui. And just today, Claudia E told hoje me a Cláudia me disse how good the results were that she had with her kids and has with her kids in school. ele está falando de uma conversa que eu tive com ele sobre a experiência que eu estou tendo na escola. Eu sou professora de segundo ano, crianças de 7 e 8 anos. E ele está falando dessa conversa que eu tive com ele, que está tendo muito resultado para as crianças. Eu estou fazendo meditação com as crianças. And that is something that has been going on for a couple of years now. Isso é uma coisa que está acontecendo por alguns anos já. Throughout the field of medicine, No campo da medicina, throughout education, no campo da educação and very much throughout the field of therapy. e também muito no campo da terapia. An uncle of mine is some kind of big shot in the group therapy scene. E também nos grupos de terapia, de psicoterapia. And a couple of years ago, he sent me a paper on new trends in group therapy. E há uns anos atrás, New trends in group therapy. o tio dele, alguns anos atrás, falou dessa tendência da meditação na psicoterapia. And he was discussing 14 new types of group therapy in them. Ele estava discutindo 14 tipos de grupo, de terapia de grupo. And I think 12 or 13 were based on a mindfulness approach. 12 ou 13 eram ligados da plena atenção, meditação da plena atenção. And what Claudia is doing with her kids in school E o que eu estou fazendo na escola com as crianças has been become quite popular in many good schools throughout America, Asia, Europe. está se tornando popular em boas escolas na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa. Kind of a better alternative to drugging the restless kids. É uma maneira de acalmar as crianças agitadas And sending the teachers into early retirement. e levando as professoras à aposentadoria mais cedo. It's quite interesting to see what is happening there. É interessante ver o que está acontecendo agora. Because in the vast majority of those contexts, E na maioria dos casos nesse contexto, we're not even really talking about the powerful, nós liberating aspects of mindfulness practice. não estamos falando do aspecto de liberação da meditação. When the mind very powerfully settles into this distance, Quando a mente se estabelece nessa distância, into this observing distance, nessa observação, nessa distância, dessa observação, it's quite common that é muito comum que powerfully blissful experiences
de experiências poderosas. Much of sensual experience disappears. Much of sensual experience, sounds, sights, Que smells of physical body disappears. que essas sensações dos sentidos desapareçam. Or that the practitioner may have transcendent experiences. E os praticantes transcendam nessas experiências. But obviously that's not necessarily very unlikely to be the case in a kind of classroom context. Isso não é necessariamente o que acontece no contexto de sala de aula. Nor in most therapeutic contexts. E também nos contextos terapêuticos de psicoterapia, talvez. In most of those contexts, E na maioria desses contextos, the powerful results os resultados positivos e bons really come from realmente vêm de people taking a little bit of time to reflect, vem do tempo que as pessoas tiram para refletir before they react to a situation. antes deles reagirem a uma situação. So much of social damage Tantos estragos sociais, né? Coisas ruins que acontecem na sociedade, conflict in society, conflitos na sociedade, disruption, confusões, comes from people vem de pessoas que just reacting reagem without kind of reflection. sem refletir. Look at the vast majority of escalation of conflict, Vejam a grande quantidade de crescimento nos conflitos, or of substance abuse, ou de abusos, and a lot of irrational ideas. e ideias irracionais. In most cases, E na maioria dos casos, people know actually what's wrong with those ideas, eles sabem, na verdade, o que está errado com essas ideias, but they're lacking the distance. mas eles não têm a distância, falta a distância, They're lacking the breathing space está faltando também o espaço de respiração to make a little bit more wise decision. para fazer decisões sábias, para tomar decisões mais sábias. So if you do that regularly, this cultivating this space to look at yourself, Se você cultivar mais frequentemente esse espaço de se observar, to collect your mind a little bit, para juntar sua mente, you find that your decisions você vai perceber que as suas decisões will probably become a whole lot more mature. vão se tornar muito mais maduras. And that will impact your ability to interact with others, Isso vai impactar na sua habilidade de interagir com os outros, your ability to learn, a habilidade de aprender, your ability to use your time wisely. e a habilidade de saber usar o seu tempo de forma sábia. So Então, the art of mindfulness a arte da plena atenção really has a number of components. realmente tem número de componentes. One is how much distance, how much reflective space you actually
have. Quanto de reflexão você realmente tem? Ele fala em espaço, esse espaço de reflexão que a gente tem, de observar. How much you apply yourself to cultivating that? E o quanto que você se põe nisso para cultivar isso. Você usa isso. But then also how wisely, how intelligently you use that space that you have in that way. E como que e quanto que você usa isso de forma sábia, usar esse espaço de observação. So quite a lot of this experimental space that meditation creates Muito desse espaço que a meditação cria is very well used by trying to find é muito bem usado para tentar encontrar what actually a wise, mature reaction is. que as reações maduras e sábias. O que isso é. And that we talk about mindfulness as an art. E a gente fala de ter atenção como uma arte. Of course, powerfully implies that there are exercises that you can do Isso tem exercícios que você pode fazer to improve your ability. para melhorar a sua habilidade. Isn't that the case with any art? Isso é o caso com qualquer arte. You can learn it by doing certain exercises repeatedly. Você aprende fazendo exercícios repetidamente. So a lot of meditative exercises Muito dos exercícios de meditação, from practice of mindfulness are actually exactly that. são isso. Muitos dos exercícios são isso. Você aprimorando essa capacidade. And some of them are very good to practice in a formal setting. Alguns são muito bons de praticar numa situação formal. It means you're sitting in one of these very uncomfortable positions with your eyes closed. Você está numa posição desconfortável, com seus olhos fechados. But quite a few you can just do very well in your normal life. E muita prática pode ser feita na sua vida normal, sem necessariamente estar sentado numa posição desconfortável comigo. Mencionando. Some of you may know the Thich Nhat Hanh's mindfulness bell. Alguns devem conhecer. Thich Nhat Hanh, do you know that Thich Nhat Hanh. famous Vietnamese teacher? Thich Nhat Hanh, um poeta vietnamita. Alguns de vocês devem conhecer. No, so at, É monge. so, É um monge vietnamita. so at his monastery they ring a bell every 15 minutes. Eles tocam um sino a cada 15 minutos. And then everybody stops doing what they do E eles param de fazer o que eles estão fazendo. and they just breathe in and out 3 times. Inspiram e expiram 3 vezes. It'll just give you a little bit of space, you know, Para te dar pouco de espaço. just to interrupt your sort of rambling mind, Para interromper essa agitação da mente. just to check up on it. Para dar uma checada na sua mente. That is actually something that very easy, very useful to think to do, to replicate. Isso é uma coisa fácil, uma atividade fácil para você repetir. Those of you who are living very much online, they have a program for that on the website. Muitos de vocês têm uma vida online que está sempre ligado com
um website. But you can also just set your clock to, if you have a digital watch, to beep one time, or you can use an external. Isso é uma técnica que ele está sugerindo. Você pode, num certo momento do dia, marcar o seu relógio para que, como nessa prática que ele mencionou antes, você faz essa respiração 3 vezes, para dar um tempo para sua mente. Or if you're living near a church where they ring the bells a lot. Se você mora perto de uma igreja onde eles tocam o sino muitas vezes, você pode aproveitar o toque do sino também para fazer essa prática de respiração. You find some kind of signal. Você pode criar maneiras ou sinais para levar você a fazer a meditação ou a respiração. That comes at regular intervals. Com intervalos regulares. And you set yourself a little task. E você pode preparar uma tarefa. To just collect your mind. Para pegar sua mente, juntar sua mente. To quiet it down. Para ficar mais calma. And to see what it's doing. Para ver o que a sua mente está fazendo. It can sometimes be fun, you know. Às vezes pode ser interessante. A little bit strange. Divertido. But it takes a little bit of application. Easy, it sounds like a good idea, but doing it is a little bit different. Parece uma coisa fácil, parece uma coisa interessante. It's one thing to have, sounds like a good idea, but to actually do it regularly is a little bit different. Parece interessante, mas quando você faz regularmente, é diferente. É eficiente, eu acho que deveria ser. So if you can find some way to record that you're doing it or not, it helps a lot. É uma maneira de você gravar na sua mente esse exercício. Or if you have friends who are doing a similar thing, also helps. Ou ver o que os seus amigos estão fazendo, esse exercício mental. Another exercise that you can do Outro exercício que vocês podem fazer in your just completely normal life without taking any time out. Numa vida completamente normal, sem ter que se afastar para fazer. Almost all of you will have quite a lot of conversations every day. Conversations. Vocês normalmente têm conversas com outras pessoas todo dia. Or you will be in some kind of teaching context. Ou numa situação de ensino. Vocês podem estar numa situação de ensino. And if during that conversation, durante essa conversa, during your listening, durante essa você estar ouvindo alguém, if you make a very deliberate attempt to get your mind really quiet, se você conseguir fazer a sua mente ficar bem quietinha nesse momento, and to really pick up the other person, para realmente observar, ouvir a outra pessoa, you may think that is quite interesting. Você pode achar isso bem interessante. Because it's easy to have the impression that that's what we're always doing. É fácil de ter a impressão de que a gente está fazendo isso sempre. But check, see if that's the case. Mas veja se esse é o caso. Você está fazendo realmente isso. It actually feels quite like a brand new experience. Parece uma experiência nova. Essa maneira de ouvir o outro, né? Está sugerindo. So what does that mean about our normal conversation? What does that mean about our normal conversation? O que isso significa em relação tem a ver com uma conversa normal, um diálogo normal? It's very interesting to study. É muito interessante estudar isso. A little bit artistic ability required. Exige
uma habilidade artística para você saber ouvir o outro. How much we tend to put people in boxes Como que a gente está acostumado a botar as pessoas em caixas and perceive them in very preset ways. e observar essas pessoas de uma maneira Perceive them very preset and very prefabricated ways. de maneiras pré-fabricadas. Você já tem um julgamento quando você vê a pessoa. Very often not doing very well justice to where they're coming from. E não faz justiça ao que realmente é, da onde as pessoas vêm, o que elas estão falando, né? This is one reason why this mindfulness practice has become so interesting to so many therapists. Isso é uma razão pela qual a meditação de plena atenção tem sido tão interessante para os psicanalistas, porque acho que essa arte de saber ouvir o outro. Break a little out of the cage of your own perceptions. Saindo da sua gaiola de percepções, ver o outro fora dessa gaiola de percepções. And so a different range of solution become possible. E uma grande uma amplitude de soluções pode ser possível quando você sabe ouvir o outro. If you do these kind of exercises, Se você faz esse tipo de exercício, I think you will get a sense that there is a tremendous potential. você vai ver que tem grande potencial. And a lot of it is not really adequately developed. E muito disso não é bem desenvolvido adequadamente. And that's kind of an interesting moment in your development. E isso desculpa, gente, eu achei que tinha desligado. I'm sorry, I thought it was off. Sorry. That's an interesting moment in your development. É um momento interessante no seu desenvolvimento. You see, I think that the reason that this whole mindfulness thing has taken off to the degree that it has Eu acho que uma razão pela qual essa plena atenção chegou onde chegou is not so much the therapeutic little tricks that you can do. não é pelos truques terapêuticos que isso pode fazer, But it's really the retreat format. mas pelo formato de retiro, Like tipo de retiro. like a silent meditation course. É um tipo de curso de meditação silenciosa. In the 60s and 70s, Nos anos 60 e 70, a lot of people were initially very inspired by having completely new ideas about running society. as pessoas tinham ideias diferentes de como guiar a sociedade. And by about 1969, a lot of these things had ended in quite a bit of frustration. E lá no final por volta de 69, essas ideias terminaram assim, frustrantes, não deram certo. And that ended in a number of
different experiments, Terminou em um número de experiências, quite a few political, muitas delas políticas and many of a spiritual nature. e outras de natureza espiritual. So a lot of intelligent people turn to spiritual teachings. E muitas pessoas inteligentes se viraram para ensinamentos espirituais, Mostly na in India in those days. na maioria dos casos na Índia, em direção à Índia, no estilo indiano. And for quite a while, E por algum tempo, a lot of them muitos were deles very impressed by the people they met there. E muitos deles ficaram assim muito impressionados com as pessoas que eles encontraram lá. India has very colorful gurus. E gurus interessantes, ele fala colorful, como coloridos, mas no sentido de interessantes. Yogis with magical powers. E yogis com poderes mágicos. Spiritual teachers with very provocative ideas. Alguns com ideias provocadoras, ideias espirituais assim provocadoras. But after Mas quite a lot of these experiences, depois de muitas experiências desse tipo, there was quite a bit a question of now what? e depois chegava aquela questão, e agora? No final eles chegavam a essa pergunta, e agora? And at that time, E nesse tempo, for a lot of these very intelligent, dedicated, educated people, e essas pessoas inteligentes e com boa educação, boa formação, the retreat format e o tipo de retiro, o formato desse retiro, né, do tipo de retiro, the retreat training e os treinamentos desses retiros that came out of Burma at that time que veio da Birmânia nesse tempo, nessa época, became quite attractive. e se tornaram bem atraentes. It was maybe not so colorful, Talvez não fossem assim tão interessantes, maravilhosos, atraentes. there was not so much magical power kind of Tinha stuff. tanta poder mágico, mas The personality of the teacher didn't play such a great role. e a personalidade dos mestres não tinha tanto assim um papel tão importante. In fact, even religious persuasion, Na verdade, beliefs did not play a great role. na verdade, essa persuasão desses mestres não tinha um papel tão importante assim. But it was very solid, intensive training. Mas tinha um treinamento sólido e intenso That gave the earnest practitioner a lot of good tools. deu para os praticantes boas ferramentas, And because it was so intensive, porque era tão intensivo, the results are really often quite spectacular. os resultados não eram assim tão espetaculares. Maybe that is not on the first retreat the case, Talvez não nos primeiros retiros, and sometimes not on the second. talvez às vezes nem sempre no segundo, But if you stick to that for a year or two, mas se você tivesse ligado nisso por ano ou dois, you usually have a very good idea of what's possible. você podia ter uma ideia do que era possível. And that is really the situation
Isso era realmente a situação. that got us a lot of these trends that we have now. Daí vem essas tendências que hoje a gente tem, que se vê hoje, vieram daí, dessas experiências. Eventually those people returned mostly to the US, Muitos deles voltaram para os Estados Unidos, to Europe, na Europa, or wherever they came from, ou de onde quer que eles tenham vindo, and started to have retreat centers there. e começaram os centros de retiros onde eles viviam, de volta ao país natal. And because the training is of such a psychological nature, E como o treinamento tem uma natureza psicológica, it appealed to a lot of people with a psychological interest. e foi muito bom para as pessoas que tinham interesses psicológicos. And since most of Western thought has been really developing under a psychological paradigm in the last 100 years,